Olá, pessoal. Estou aqui para apresentar o resumo que fiz. O resumo que fiz tem por título Linguagem Oral e Linguagem Escrita. Irei falar um pouquinho sobre a linguagem oral e sobre a linguagem escrita. Como vocês podem estar observando o resumo, a obra que foi analisada foi de Fernando Mendonça, 2012. E dentro dessa obra, a gente pode observar que tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita, elas possuem diferença. O resumo diz que a linguagem oral ela é espontânea, rápida e usada no dia a dia, permitindo a interação direta e imediata entre as pessoas, no qual ela é marcada por entonações, gestos e pausas que ajudam a transmitir emoções e intenções. Além disso, a oralidade é mais flexível, podendo ser ajustada conforme o contexto. Já a linguagem escrita é mais planejada e estruturada, na qual ela exige atenção à ortografia, pontuação, organização das ideias e entre outros. Ou seja, o resumo ele apresenta duas situações distintas, uma linguagem oral e uma linguagem escrita. Ou seja, não é da forma que às vezes nós falamos que nós vamos escrever. Por muitas das vezes, nós falamos uma linguagem formal, mas quando vamos escrever, temos que estar atento a essa língua, para a gente não estar praticando erros de ortografia, erros ortográficos na escrita desses textos. Não é da forma que eu falo que eu vou escrever. Então, quando se trata da linguagem escrita, eu vou entender que ela é fundamental para registrar informações, para transmitir conhecimentos de forma duradoura e que ela venha facilitar a comunicação. Ou seja, quando um livro, quando um texto, quando um artigo científico, quando uma mensagem, ela vem bem escrita, quando ela vem de forma organizada, que ela vem pontuada, que ela vem totalmente de acordo com a norma padrão, nós vamos entender a importância da linguagem escrita e ela se diferencia. Por quê? Porque a linguagem escrita, ela exige umas regras da gramática normativa, enquanto a linguagem oral ou a oralidade, ela se torna mais flexível, onde ela pode ser ajustada conforme o contexto, certo? E o resumo apresenta basicamente isso, a linguagem oral e a linguagem escrita. E o autor Mendonça, ele enfatiza que a valorização da norma padrão escrita no contexto escolar nem sempre reconhece a legitimidade da linguagem oral e de suas variantes, o que pode provocar exclusão e preconceito linguístico. Ou seja, é necessário que se tenha um olhar para esses dois tipos de linguagem. Nós utilizamos a linguagem oral quando falamos, porque essa linguagem oral ela é expressa por gestos, por entonações, às vezes pelo olhar a gente percebe uma linguagem oral. Quando se parte para a escrita, ela é um pouquinho mais diferente. Ela exige regra. E essa regra tem que ser aplicada. Para quê? Para que o receptor, que é que vai receber a mensagem, ele possa entender, ele possa compreender o que se está se tratando naquele assunto. E é necessário que todos estejam de acordo com a gramática. E essa gramática ela vai permitir, uma vez que a linguagem escrita demanda de ensino formal e apresenta estrutura mais planejada e normatizada, onde a gente percebe as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Essas duas diferenças, ou seja, não é da forma que eu falo que eu vou escrever. E Mendonça destaca que a linguagem oral precede historicamente a escrita, sendo adquirida de forma natural na convivência social. A linguagem escrita, por sua vez, como eu já falei, demanda de ensino formal e apresenta estrutura mais planejada e normatizada. E dessa maneira, nós podemos entender que a língua
escrita, ela exige mais regras, onde ela não reflete a fala individual de ninguém, de nenhum grupo social, pois ela exige a norma, a gramática normativa, ou seja, a norma padrão na qual ela deve ser escrita para as pessoas estar entendendo. Eu coloquei até um exemplo que diz assim: a maioria de nós brasileiros falamos, por exemplo, a gente esteve lá. E o português, na variante padrão, exige, no entanto, que se escreva assim: nós estivemos lá. Então, nós vemos uma diferença nesses dois tipos de linguagem. A forma que nós falamos, quando eu falo a gente esteve lá, quando eu pronuncio nós estivemos lá. Então, não se escreve, não vou escrever da forma que eu falo, certo? Porque às vezes a forma que eu falo eu uso linguagem formal, mas eu vou escrever da forma correta, de acordo com a gramática normativa, de acordo com a ortografia que é exigida. E assim, o receptor, que é que recebe a mensagem, ele não vai ficar confundido, ele vai entender, ele vai compreender o assunto que está sendo transmitido para ele. Eu tenho aqui as referências, certo? Coloquei as referências, usei a própria do texto do autor Fernando Mendonça, onde ele fala, retrata sobre a linguagem oral e escrita.